Olha eu de novo aqui. Eu vou enjoar de vocês, mas eles já estão gravando. Você acha que você pode enjoar de mim? Eu acho que eu vou parar a gravação para começar na hora. O que você acha? 4 e 1. Pronto? Eu tô sempre pronta. Muito bom. Então vamos lá. Temos aqui 5, 10, 15, 17 pessoas contando conosco. Nós vamos gravar essa palestra, essa entrevista palestra com a Ana. Então, quem não concordar com o uso da imagem, porque isso vai ser disponibilizado no nosso site futuramente, por favor. E começamos então, Ana? Todos estão ouvindo? Está tudo certo? Temos um monte de gente nova aqui, Ana. Que bacana, que legal. Então, eu sou o Zé Mangini. Minha formação inicial foi advogado, jornalista, depois fui para a área de cinema e TV, depois montei um site para contar e ouvir histórias das pessoas, junto com a Cro, que está aqui. E isso me apresentou a mediação. E eu me apaixonei pela mediação. E daí, na mediação, eu conheci a Ana e me apaixonei por ela, no sentido profissional, porque ela é super bem casada, eu também sou. Mas a Ana foi uma das pessoas que mais soube me cativar em todas as aulas que eu tive com ela. E eu grudei por prazer, assim, que é muito bom ficar do lado dela. E essa é a primeira palestra de uma série de 4, inicialmente, que a gente criou na Auge, né? Para que nesse momento delicado que a gente está vivendo com a Covid-19 e esse distanciamento social, a gente possa dividir um pouco dessa nossa expertise, que é a mediação. E a gente está aqui com a Ana hoje, que é uma das precursoras da mediação aqui no Brasil e fundadora da Auge Mediação. A Ana, advogada inicialmente, ela sonhava com um mundo mais justo. E ela adora estudar. Eu sempre, desde que eu conheço a Ana, eu vejo ela estudando. Tanto que agora, depois de inúmeras formações que ela fez, ela está fazendo uma formação em hotelaria. E conversando com a Ana sobre isso, a gente conseguiu, inclusive, trazer a conexão entre a hospedagem e a mediação. Mas isso vai ser foco de uma outra palestra, não é hoje que a gente vai falar sobre isso, Ana? Não, eu ainda estou estudando isso. Você ainda está estudando, né? Estou estudando isso. Mas eu estou fazendo uma pós-graduação na ESA em métodos adequados de solução de conflitos e a Ana dá aula lá. E eu provoquei a coordenadora, que é a desembargadora Maria Cristina Zucchi, e ela botou a Ana para falar sobre hospedagem e mediação. Quero ver o que vai dar nessa aula. E a Ana já defendeu 2 teses de mestrado, uma delas sobre mediação nos conflitos urbanísticos e outra sobre mediação no contexto das empresas familiares. Uma área que, pela Auge, ela atua fortemente até hoje, que é na mediação nas empresas, inclusive empresas familiares, que tem características muito próprias, que acho que a Ana vai poder falar um pouquinho hoje sobre isso. Até porque a Ana veio de uma estrutura de empresa familiar, né, no mercado financeiro. O pai dela tinha uma empresa e ela viveu isso muito tempo. Então, acho que essa intimidade que ela tem com empresas familiares é porque ela vivia isso dentro da casa dela, com o exemplo de um pai maravilhoso que conversava muito com ela, até onde a Ana
me contou e depois ela vai falar mais aqui. E a Ana está atuando desde 2004 em mediação privada. Nesse tempo desenvolveu e ainda desenvolve funções institucionais em prol da mediação, não aqui no Brasil só, mas no mundo todo, tais como CONIMA, CEBAR, ICFML e OAB. OAB São Paulo e OAB Federal, junto lá com todos os outros presidentes das outras comissões de mediação das OABs de cada estado. E em 2019 e 2020, a Ana também recebeu o reconhecimento internacional do Brasil Best Mediators, da Leaders League, que é um selo também super importante. Isso, vamos lá. Aqui estou vendo que a gente tem audiência de todos os tipos, né? Gente que já conhece mediação, feras que nem o Douglas, o Hélio, quem está aí mais de mediador? A Bia Arruda. A Bia Arruda. Mas tem muita gente aqui. Não dá nem para falar. A Juliana não Poloni. Dá nem para Juliana Poloni, aqui a Juliana está sem a câmera ali. Mas a nossa proposta aqui é falar da mediação, o que ela é, para o que ela serve, como ela funciona e quem deve usar. Né? Então, a gente vai passar um pouco pelo básico, mas é o básico com um olhar muito particular da Ana. Né? Eu acho que isso que faz a diferença. Então, vamos lá, Ana. Como você definiria, ou como você define a mediação? Bom, boa tarde a todos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. É sempre um prazer e uma alegria poder estar com outras pessoas. Nesse momento especial que estamos passando, é uma alegria ainda maior. Eu já conheço boa parte de vocês. Quem eu não conheço, então, prazer em conhecer nesse momento. Bom, vamos lá. O Zé já me apresentou contando detalhes da minha vida. Então, eu não vou falar mais nada sobre mim. Vamos direto aqui à pergunta que ele me fez. Como é que eu defino mediação? Eu tenho definido a mediação como um processo decisório para gestão de conflitos. E por que eu trabalho essa ideia de processo decisório? Porque eu fui percebendo ao longo dos anos que, ao final da mediação, as pessoas sempre tomam uma decisão, que pode ser um acordo ou pode ser uma decisão identificando que existe uma possibilidade melhor do que o que tem na mesa de negociação disponível e que também é legítima. Então, olhar para a mediação como um processo que é uma sequência de atos ou de coisas, de fases que devem se desenvolver para atingir um objetivo. E, ao mesmo tempo, um processo que tem como objetivo tomar uma decisão e não simplesmente algo que se pauta apenas e tão somente no diálogo, mas sem um objetivo final, né? Então, eu tenho um processo que se desenvolve em diferentes etapas, que se pauta num diálogo, mas que tem no final uma decisão. Isso, para mim, torna a mediação algo concreto, algo que tem uma riqueza importante em relação a esse desenrolar do que vai acontecendo durante a mediação. E como um processo decisório, fica bem evidente a importância de obter informações e de trocar informações durante esse procedimento. Então, isso para mim é algo muito rico. Mas eu posso apresentar a mediação de diferentes formas. Eu posso apresentar como um processo decisório para gestão de conflitos. E a gestão de conflitos, eu posso englobar dentro disso várias temáticas, gestão de conflitos como algo mais amplo do que solução, resolução ou prevenção.
Eu posso usar a mediação como um processo também para incluir as pessoas nessa tomada de decisão. Esse é um outro olhar para a mediação. Então, aí colocando uma ênfase mais nas pessoas do que no processo. Eu adoro essa maneira de pensar da mediação como um processo de inclusão das pessoas em todo o processo, não só no decisório, mas em todo o processo, na inclusão do e aí, pensar. Com esse olhar, eu vou perguntar quem é que precisa fazer parte dessa mediação ou quem é que está envolvido nesse contexto e que precisa, de alguma forma, estar aqui, né? Eu posso pensar na mediação também como uma metodologia, como um método, porque ele tem uma sequência. E aí uma metodologia para quê? Para viabilizar projetos, para viabilizar sonhos, para criar algo em comum. Eu posso usar a mediação como uma facilitação de diálogo. Normalmente, quem trabalha esse viés trabalha a mediação como facilitação de diálogo para realizar acordos. Esse também é um olhar possível em termos de conceituação. E eu posso também pensar na mediação como um processo para você analisar informações para poder planejar algo ou para poder pactuar algo. Porque o levantamento de informações é algo que se destaca dentro do procedimento da mediação. Então, Zé, o que eu queria dizer aqui é que existem muitas maneiras da gente olhar para a mediação e essa é a riqueza desse procedimento que a gente gosta tanto, né? E eu gosto desse teu olhar, que a gente está desenvolvendo já há algum tempo, porque acaba com esse mito de que a mediação é só para resolver conflitos. Né? É dar uma amplitude maior para a mediação, para o instituto da mediação e para o exercício do mediador. Né? E me dá alguns exemplos práticos assim de aplicação da mediação. Bom, se a gente for pensar nessa primeira parte que você estava falando, né? A mediação não serve só para resolver conflito. E aí a gente vai passar um pouco por essa ideia, o que é um conflito, de onde o conflito vem, e se a mediação serve para olhar para aquilo que precisa ser resolvido de alguma forma, que pode ser um conflito ou não, né? Pode ser para um conflito que ainda nem existe, se a gente pensar na fase preventiva. Então, é um pouco como é que a gente olha para o conflito. Então, o olhar mais comum é das pessoas olharem para o conflito com resistência, com medo, com antipatia. E aí, num primeiro momento, a gente amplia esse olhar para fazer com que o conflito se torne uma possibilidade, uma oportunidade. Então, a gente já sai desse viés negativo de olhar para o conflito como algo que não é bom para buscar uma oportunidade. Mas o mais bacana disso é olhar para o conflito e entender ele como um movimento, como algo que faz parte da vida e que ele surge por movimentos que vão acontecendo. Então, o mais comum é que o conflito aconteça quando alguém quer fazer alguma coisa em nome de alguém, ou para proteger alguém, ou alguma situação. E então, se a gente olhar para o conflito com esse carinho, isso já modifica bastante a forma como a gente lida com ele. Então, o conflito, a vida da gente está sempre em movimento, e esse caminhar, esse trânsito entre um ponto e outro ponto, encontra muitas vezes o conflito no caminho e o conflito vai acompanhando esse trajeto. Então, durante a mediação, ele vai se transformando. E eu, às vezes, fico assim, muito com esse olhar de que o que a gente trabalha na mediação são as mudanças e não o conflito. Porque, normalmente, o conflito vem de algo que foi modificado e que houve alguma resistência e que, de alguma forma, a gente não conseguiu lidar e, por isso, acaba gerando um conflito. Então, um pouco esse olhar. E aí, para que serve a mediação? Para que tipo de área? Como é que a gente pode usar, né? A mediação serve para todas as situações em que a gente identifica que tem uma decisão que precisa ser tomada e que, sozinho, a pessoa não deu conta de resolver essa situação e de tomar essa decisão. Então, regra geral,
em situações que tenham interdependência. Então, eu só sento na mesa para negociar com alguém que tem algo que sozinho eu não consigo, ou eu não percebo que eu consigo. Então, isso me faz buscar o outro para resolver ou para ampliar o meu potencial de resolução. Por isso que eu gosto muito de olhar para a mediação como um espaço colaborativo, como um espaço de parceria. E aí a gente pode ter esse tipo de cenário nas mais diferentes áreas. A gente pode ter nas empresas, nas famílias. A empresa familiar, como você disse, é algo que você soma a complexidade da família com a complexidade da empresa. E dentro da empresa a gente tem os mais variados conflitos, a gente pode ter os conflitos dentro da empresa, os conflitos com os consumidores, os conflitos com os colaboradores, que seriam os trabalhistas, ou mesmo entre departamentos, entre sócios, e então entre concorrentes, ou com os organismos estatais, órgãos de regulação. Então, se a gente for pensar, não tem fim. Se a gente for para o âmbito contratual, âmbito civil, para a família, para conflito entre irmãos, para conflito, por exemplo, com pessoas idosas, ou para conflitos nas escolas, conflitos urbanísticos, conflitos ambientais, condominiais, enfim, são tantas possibilidades e que a mediação, ela, em todo espaço que comporte uma decisão, que comporte a voluntariedade, que seja algo que as pessoas possam decidir a partir da sua vontade, a mediação cabe. Era isso que você queria como resposta? Não sei se era bem Nossa, essa a pergunta. eu acho que foi completa, porque também você falou, inclusive, da parte preventiva, não só quando existe o conflito, mas na questão preventiva também. Tanto em empresas quanto em pessoais, questões pessoais. Sim, porque a gente tem as fases de desenvolvimento do conflito. Então, tem a fase de prevenção, a fase de gestão e a fase de resolução. Então, conforme o estágio onde o conflito está, a gente pode sim ter uma possibilidade de prevenção. Então, outro dia, por exemplo, eu cuidei de um conflito societário que foi muito interessante, que os sócios tinham uma relação tão boa que eles queriam fazer uma mediação, porque eles estavam antevendo algumas modificações e eles imaginavam que essas modificações iam gerar incômodo. Então, eles queriam trabalhar isso num espaço mais seguro, num espaço de mais interlocução, de mais confiança, de exploração de mais informações, para que evitasse qualquer tipo de conflito. Então, nesse caso, por exemplo, eles usaram a mediação antevendo que as mudanças que eles estavam querendo fazer poderiam gerar conflito. Então, eles preferiram criar esse espaço antes. Lindo, acho lindo. E conta para todos nós um pouquinho de como funciona. Quais são as etapas de uma mediação? Tá. Bom, a mediação, da forma como eu trabalho, a metodologia da AUGE, ela se desenvolve em 4 etapas a partir do momento em que ela já está iniciada, combinada, enfim. Então, a gente tem toda uma fase anterior à mediação, que é a fase de explicar para as pessoas o nosso método de trabalho, explicar como a mediação funciona, checar se o conflito é mediável, quem deve fazer parte, quem não deve fazer parte, como ela vai se desenvolver e toda essa parte contratual da mediação. Aí fazer o convite para todas as pessoas que devem fazer parte, ver quem vai aceitar e aí, enfim. Então, toda essa parte anterior à contratação da mediação como um serviço, nós chamamos de pré-mediação. A partir do momento que as pessoas falaram, bacana, gostei da ideia e vamos fazer, é assinado um termo inicial de mediação e um compromisso de confidencialidade, que é uma das características da mediação. E aí, então, a gente começa com o procedimento propriamente dito. Esse primeiro momento é um momento de abertura, é esse momento de criar esse compromisso. Então, aqui é a fase onde o mediador atua muito como catalisador das partes em busca dessa solução.
Aí a fase seguinte é a fase do mapeamento do conflito, onde cada parte vai trazer as suas questões e a gente vai desconstruir as posições, que são as ideias, normalmente é aquele pedido que a pessoa traz de exigência do outro lado, que normalmente não é o que realmente importa para essa pessoa, e sim o que está por trás disso. Então, nessa fase do mapeamento, a gente identifica o que é importante para cada um, cria uma agenda de trabalho com uma pauta junto com as próprias partes e já começa a desenvolver uma forma de comunicação diferenciada, uma forma de comunicação mais direta, mais fluida. Então, nessa segunda fase, que é a do mapeamento do conflito, o mediador ele trabalha muito como tradutor das partes. Muitas vezes as pessoas chegam para a mediação e estão falando a mesma coisa, só que um não consegue ouvir o outro. Então, como não consegue ouvir, é como se tudo que eu recebesse do outro chega deturpado. Então, o mediador ajuda muito a construir essa interpretação do que as pessoas estão dizendo. Identificados interesses, construída a agenda, a gente parte para a fase de negociação propriamente dita, que aí é onde a gente vai ampliar as possibilidades que estão na mesa, criar as opções, identificar numa reunião individual ou numa reunião privada, que é uma reunião onde a gente pode falar mais à vontade, quais são as possibilidades que existem fora da mesa de negociação, aplicar os filtros, os critérios objetivos e partir para realmente a fase de trocas, porque a negociação entre as partes são trocas que a gente faz trocas todos os dias. Então, aí é a fase em que o mediador ajuda com essa filtragem. E aí, no final, o resultado, que pode ser um acordo, e muitas vezes, na maioria das vezes, sim, é um acordo, ou pode ser um resultado de melhoria na relação, pode ser um resultado de ter mais informações, compreender melhor o problema, ou até de perceber que existem outras soluções melhores em outro contexto a partir da exploração dessas alternativas. E aí é a fase em que o mediador ajuda as partes a construir esse resultado. Então, é um pouco esse o andar, assim, né, dessa mediação. E pelas formas que você explicou no começo de se enxergar a mediação, não obrigatoriamente é um acordo um bom resultado, né? Pode ter outros resultados que sejam interessantes para aquelas pessoas que estão lá, né? Sim, porque a mediação é uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente chega armado para a mediação, né? Uma parte chega armada, chega cheia de ideias, cheia de coisas, e ela descobre uma informação ali que ela não tinha, que muda completamente o cenário. Então, eu já vi isso acontecer muitas vezes. A mediação tem uma reviravolta com base em uma informação que surgiu ali. Acredito. E quais são os limites, Ana, de uma mediação? Aonde a mediação não pode ir? Bom, esse limite é muito individual também. Depende muito do mediador. Para mim, situações de violência são situações complexas, porque a violência a gente precisa conter. Situações onde envolve pessoas que não têm capacidade para decidir, seja lá por que motivo for, às vezes ou uma criança, ou às vezes uma pessoa que não tem um desenvolvimento completo, ou está numa situação de saúde que torna isso inviável. Então, eu enxergo que esse tipo de situação poderiam limitar a mediação, esses tipos de situações. Agora, também, por exemplo, quando envolve algo que a legislação exige que seja feita numa forma específica. Então, alteração de Estado, como Estado civil, isso a gente pode fazer um acordo na mediação que depois precisa de uma formalização por uma outra instância. E deve existir também os limites do próprio mediador, né? Onde ele não se sente confortável em conversar. Sim, existem os limites do mediador. Normalmente o mediador segue um código de ética, então também tem os limites éticos.
E para mim, assim, é muito importante como diretriz pensar que o resultado da mediação, ele não pode ser ilícito, ilegal, ele tem que estar de acordo com a moral daquelas pessoas que estão participando na mediação. Então, a mediação, ela não, na minha visão, ela não deveria servir para encobertar algo que por uma via tradicional não poderia ser feito, né? Então, eu acho que é importante a gente também pensar nesses limites éticos e de não deturpar a mediação para fazer algo que licitamente você não poderia fazer. Não é para isso que ela nasceu, né? Porque, tal como na hospedagem, o mediador recebe aquelas pessoas com tudo aquilo que aquelas pessoas trazem, né? E além do respeito que ele tem que ter por aquilo, ele precisa estar confortável com aquilo também. Sim, mas o princípio maior, a essência da mediação é a voluntariedade. E essa voluntariedade serve para todos os participantes. Então, é muito bacana pensar que você pode entrar no procedimento da mediação e sair a qualquer momento se você não estiver gostando, se não estiver de acordo, se não estiver funcionando, se não estiver produtivo. E o próprio mediador também pode ter essa liberdade, normalmente isso é colocado no termo inicial de mediação, de que se ele, por algum motivo, sentir que ele não tem mais recursos para trabalhar com aquelas pessoas, ou surgiu uma informação nova que para ele gera um conflito de interesses ou gera uma limitação ética, ele também pode, de alguma forma, encerrar a mediação. Perfeito, perfeito. Eu acho que Isso você já... são situações extremas, viu, Zé? Isso são situações extremas. Não é algo que acontece todo dia, né? A regra geral é que a mediação funcione, que o que seja trazido para a mediação seja lícito e etc. Então, Ana, pelo que eu estou entendendo de todo aqui sua fala, a mediação ela serve para todo tipo de pessoas e situações dentro de uma empresa, questões familiares, para um empresário, para um gestor. É isso que você está trazendo para a gente, salvo as limitações e as determinações legais. Sim, ela tem uma aplicabilidade muito ampla e também a mediabilidade também está ligada com o objetivo que a pessoa está perseguindo. Então, por exemplo, se eu vou para uma mediação com a intenção de me vingar do meu ex-marido, é função do mediador explicar que a mediação não é o procedimento mais adequado para atingir esse objetivo, porque a mediação está Porque pautada pode naquela ser mediação. bumerangue, pode voltar para ela mesma, né? E porque provavelmente não vai ser eficiente, né? Porque a mediação se pauta na colaboração, na comunicação. Então, aí eu tenho o dever ético de explicar para essa pessoa que muito provavelmente ela não vai conseguir obter o resultado que ela espera. Então, também isso influencia quando a gente vai analisar a mediabilidade de um caso, não é? Eu gosto dessa expressão mediabilidade. É uma expressão que a Laura, que está aqui também, usa bastante. E aí? E as questões técnicas? As questões de direitos, de deveres? É o mediador que traz? Obviamente que não. Aonde que essa pessoa, esse empresário, vai buscar essas informações técnicas com relação aos direitos que ele tem, aos deveres que ele tem? Como que é isso? Bom, normalmente a mediação ela se desenvolve somando os profissionais que forem importantes para o caso concreto. O mais comum é que na mediação, principalmente no âmbito empresarial ou familiar, que as pessoas sejam acompanhadas do seu advogado para ter uma assessoria jurídica. Porque o mediador não pode dar assessoria jurídica ou até uma assessoria técnica, por exemplo, se eu Assessoria técnica, às vezes, é uma questão contábil, é uma questão pericial, é uma questão de avaliação de tal. Isso, por quê? Porque o mediador ele precisa se manter no papel de terceiro, para que ele possa trabalhar para todas as pessoas ao mesmo tempo.
Então, é essa a grande função do mediador, ser um terceiro que vai estar ali a serviço de todos. No momento em que eu presto uma assessoria técnica, seja ela jurídica, seja ela de engenharia, contabilidade, psicologia, ou seja lá o que for, eu acabo certamente entortando para um lado ou para o outro. Então, eu saio desse meu papel de terceiro e caio na tentação, ou quase sempre no erro, de criar aliança ou de perder esse meu papel de terceiro e, de alguma forma, direta ou indiretamente, beneficiar um dos dois lados com a minha, vamos dizer assim, avaliação. E não é necessário, porque não é necessário que o mediador traga uma avaliação, porque normalmente na mediação, quando ela segue o procedimento, quando as pessoas conseguem as informações, ela vai se desenvolvendo num ritmo e com uma fluidez que as pessoas vão construindo a solução. E aí é muito mais legítimo, porque se eu construo a solução a partir daquilo que eu entendo que é bom para mim, faço isso em conjunto com o outro e procuro uma solução ganha-ganha, regra geral, eu cumpro o que eu me comprometi. Então, o índice de cumprimento dos acordos numa mediação é bem alto, porque normalmente as pessoas se comprometem com aquilo que elas foram desenvolvendo ao longo do procedimento. Que foi criado por elas mesmas. É lógico que uma pessoa vai cumprir uma coisa que ela mesma sugeriu, participou. Então, só para complementar, eu posso ter ao longo da mediação um técnico intervindo. Eu posso, de repente, se as partes quiserem e sugerirem e tal, ter um perito que venha trazer uma informação. Eu posso ter vários tipos de profissionais. O mais comum é o profissional da área jurídica. Então, as partes vêm acompanhadas dos seus advogados, que é o único profissional que pode dar assessoria jurídica, né? E aí, então, isso para o mediador é muito importante, porque ele não fica com essa sobrecarga de sobrepor papéis que poderiam levar ele para um lado ou para o outro. Muito bom. E agora, qual que é o seu entendimento desse mesmo tema? Qual que é o seu entendimento com relação ao conhecimento do mediador com relação àquele assunto específico que a mediação vai tratar? O conhecimento técnico específico. Exato. Qual que é o seu entendimento com relação a isso? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, de mediador para mediador. Na minha percepção, o mediador ele precisa ter uma formação muito boa em teoria do conflito, teoria da comunicação e teoria da negociação, e também procedimento e técnicas de mediação. Isso em termos de profundidade. Em termos de extensão, tudo aquilo que ele souber ou que ele conseguir conhecer, qualquer tipo de informação de qualquer área, vai ser útil em algum momento para que ele possa fazer perguntas melhores. Agora, normalmente na mediação privada, eu vou ter um tempo entre uma reunião e outra, entre um pedido e outro. Então, é possível que o mediador, se não for algo da especialidade técnica dele, da profissão de origem, é possível que ele vá buscar informações, vá buscar o tipo de terminologia, a linguagem mais comum, as informações relevantes de algum outro setor. Então, a gente tem um tempo de preparo, onde é possível estudar o caso previamente e aí atender essas especificidades. Se for algo que é realmente muito específico e que talvez um olhar técnico possa contribuir para fazer as perguntas melhores e não para avaliar o caso, não para atender para um lado ou para o outro, aí sim, talvez seja interessante um mediador de uma área específica, ou então uma solução de comediação, com um mediador de uma área muito específica e um mediador com mais olhar para mediação, processo e técnicas, e de repente fazer aí uma combinação. Tudo isso é construído com as partes, né? Você falou em comediação. Quando ocorre uma comediação, é mais de um mediador, né? Os dois devem estar juntos em todo o processo ou pode ocorrer a comediação em alguns momentos pontuais de todo o processo?
Olha, Zé, isso vai depender dos mediadores e das partes. Tudo é uma questão contratual de combinar. O mais comum é que os mediadores estejam, se for uma comediação, estejam em todo o procedimento. Isso é o que normalmente acontece. Mas é claro que, de repente, sei lá, numa mediação, por exemplo, para recuperação de empresas em uma situação de recuperação, eu posso ter ou mesmo uma mediação ambiental, eu posso ter uma complexidade tal que, de repente, eu preciso de uma equipe de mediadores, ou eu preciso de mediadores que possam fazer reuniões concomitantes. Então, isso também pode acontecer. É o desenho de como a gente constrói cada procedimento, porque cada caso é um caso. Muito legal, muito bom. E por que a mediação, se ela é essa ferramenta tão poderosa, onde as partes têm controle, onde é mais rápido do que, por exemplo, o caminho judicial, obviamente, com custo menor e aplicável em toda essa gama de possibilidades, por que ela não é muito usada no Brasil? Qual que é o seu entendimento sobre isso? Bom, eu sou suspeita, né? Na minha percepção é porque muitas pessoas não conhecem ainda, porque ela realmente é muito eficiente, ela realmente tem um potencial e um custo-benefício que quem experimenta, regra geral, usa de novo quando tem um novo conflito. Então, na minha percepção, tem um pouco de resistência por ela talvez ser uma proposta nova, então as pessoas sempre resistem um pouco àquilo que não conhecem, e como tem confidencialidade, muitas vezes não é fácil conhecer, porque você não vai poder entrar na mediação do outro para ver como funciona, né? Então, eu acho que é muito mais por realmente não conseguir compreender a extensão e a profundidade, a potencialidade da mediação, às vezes a partir só de uma explicação teórica ou de uma explicação racional. Então, eu vejo um pouco por aí. Mas eu acredito que como ela já vem sendo utilizada cada dia mais e por mais pessoas e em mais contextos, daqui a pouco essa questão do conhecimento sobre mediação vai já ser superado. E acho que passa por iniciativas como essas também, de você difundir o conceito, espalhar a ideia, falar bastante, não só para os mediadores, mas como para todo mundo, né? Sim, sem dúvida. Eu me lembro, Zé, que quando eu fui fazer o meu mestrado na Argentina, em 2007, eu cheguei lá e eu percebi que o taxista sabia o que era mediação, que a vendedora da loja sabia o que era mediação. A criança na escola pratica a mediação entre pares, entre eles. Sim, que as crianças sabiam o que era mediação, que o garçom no restaurante sabia o que era mediação, que o concierge do hotel sabia o que era mediação. Quando eu vi aquilo, eu falei, uau, né? O que eles fizeram e o que a gente pode modelar disso? E aí eu percebi que foi uma estratégia de política pública concomitante em diferentes setores que possibilitava isso. E eu entendo que aqui no Brasil a gente tem caminhado para essa expansão. Eu sempre dizia, desde essa época que eu fui para lá, que a gente ia saber se a gente já tinha chegado num bom nível quando as pessoas passassem quando eu contasse, a pessoa perguntasse, o que você faz da vida? Eu respondesse, não, eu faço mediação. A pessoa não me respondesse, meditação, ou então, mas o que é isso? Nunca ouvi falar. Então, hoje, isso já me acontece com muito menos frequência do que há 10 anos, ou do que há 5 anos. Então, hoje, quando eu falo, eu faço mediação, a pessoa fala, aquilo que apareceu no Fantástico, aquilo que tem no fórum, aquilo que... Então, eu entendo que a gente está avançando nesse ideal de ter isso espalhado, sabe? Muito legal. Mesmo porque a meditação a gente deixa para o Hélio fazer, é isso? Eu faço também. Aliás, é verdade, você faz 3 vezes por dia. Para poder ser mediadora, eu também faço meditação. Eu preciso aprender.
Para ter equilíbrio emocional e autoconhecimento, e aí vai, né? Eu preciso aprender. Vou aprender aqui com o nosso amigo Hélio Penteado. Ana, para sobrar um pouco de tempo para a gente abrir para todo mundo, perguntar, para ter um pouco de debate, para não ficar uma coisa só tão palestral assim, né? Me fala uma última coisa do seu coração. O que você acha mais bonito da mediação? O que te pega lá no fundo da alma? Nossa, que pergunta difícil, hein? Eu gosto de mediação porque eu gosto de gente. E eu sempre vejo pessoas na mediação. Por trás das empresas tem pessoas, em todo contexto tem pessoas, e as pessoas chegam na mediação olhando como se fosse esse labirinto e falando assim, nossa, eu não consigo enxergar uma saída. E aí você, aos poucos, vai mostrando, pondo luz numa informação, botando ênfase em outra, e a pessoa vai, né, entrando naquele procedimento e sai de lá com uma percepção completamente diferente de como entrou. Então, essa potência da mediação, para mim, é algo surpreendente. Toda mediação é uma mediação nova e a gente aprende muito fazendo mediação também. Eu aprendo muito com as pessoas com quem eu trabalho. Então, para mim E, é sensacional. e por isso que o logotipo da Auge é um labirinto com várias saídas? Sim, por isso eu tentei expressar a sensação que eu percebia nas pessoas quando elas chegavam numa mediação, que elas falavam para mim, eu não estou vendo saída, Ana. E aí eu falava assim, não, tem saída, é que a gente não encontrou ainda, mas vamos lá, vamos persistir, vamos trabalhar. Ana, eu só posso te agradecer por mais esse momento com você, aprendendo, percebendo seu entendimento da mediação, que é tão rico, é tão próprio, é tão maravilhoso, que a gente se apaixona cada vez mais quando a gente ouve você falar sobre a mediação. Muito, muito obrigado. E queria abrir aqui, eu vou ficar mais quieto aqui, queria abrir para todos falarem, que tá rico, tá bonito, tá bacana. Então, quem quiser fazer pergunta, quem quiser se aprofundar em algum assunto, independente da gente ter falado aqui ou não, fica aqui o convite, fica aberto aqui, pelo menos pelos próximos 15, 20 minutos, para a gente debater. Por favor. Bem, vamos lá então. Vamos aproveitar a Ana aqui para nós, só para a gente. Que exagero. Eu queria fazer uma pergunta. Quem está falando? Peraí. A Cro, Oi. eu. Pois não. Oi. Eu sei que eu imagino, tá? Eu não sou da área, mas estou acompanhando um pouquinho o Zé, mas assim, eu imagino que de situação, mas em média, quanto de 4 fases que você estava contando? Quanto tempo a gente demora para desenvolver essas 4 fases? É. Ah, tá. Bom, isso vai depender um pouco da complexidade e a complexidade da mediação, na minha percepção, ela está mais relacionada com o número de pessoas que eu tenho que colocar na mesa de negociação do que com o valor, por exemplo. Então, se eu tenho um caso de, sei lá, 8 irmãos que envolve herança. Então, aí eu já sei que eu vou precisar ter uma conversa individual com cada um desses irmãos e mais umas 2 ou 3 conversas conjuntas. Então, num caso assim, eu teria mais ou menos umas 15 horas de mediação eu calcularia para um caso desse tipo, para te dar um parâmetro, né? Então, para mim, ele tem muito mais relação com o número de pessoas que eu tenho que pôr na mesa e como está a relação delas naquele momento. Então, se eu tenho 8 pessoas que não se falam, eu primeiro preciso trabalhar para que elas, de alguma forma, criem um jeito de se comunicar.
se eu tenho 8 pessoas que estão conversando de forma fluida e aberta, eu vou ter menos tempo, né? Eu vou precisar de menos tempo. Então, ele vai muito assim no caso concreto. E aí depende do estilo do mediador. Então, eu, por exemplo, questões de divórcio, desse tipo de situação, que eu prefiro não usar o termo jurídico, então eu falo muito, né, nas necessidades da criança, em como é que se distribui o patrimônio, como é que se cria a convivência. Então, para mim, umas 8 horas, 10 horas, e aí depende de como é que você distribui e do quanto as pessoas colaboram, né? Porque às vezes elas chegam na reunião e falam assim, nossa, eu não tenho informação nenhuma, eu ainda tenho que buscar. Então, como é que você vai buscar essa informação? Um pouco é isso, mais ou menos. Depende um pouco também da expertise do mediador? Na minha percepção, depende sim da experiência do mediador e do estilo de mediação, porque existem vários tipos de estilo de mediação. Tem estilos mais pautados no acordo, estilos mais pautados na relação. Então, alguns vão trabalhar com mais tempo ou com menos tempo. Então, sim, isso está relacionado com o estilo e com a experiência do mediador. Porque se eu sou um mediador mais experiente, eu tendo a usar menos tempo. Essa é um pouco minha percepção. Muito legal. Acho que a Fabíola está querendo fazer uma pergunta, por favor. A Lígia também estava na fila, então Fabíola e Lígia, já fiquem aí de prontidão. Tá. Então, podemos começar pela Fabíola, depois Lígia e depois Lígia Maria. primeiro. Lígia primeiro. Ok? Então pode falar. Tudo bem. Boa noite, então, para todos. Eu entrei um pouco já atrasada, né, para participar da palestra, porque eu estou falando aqui de Israel, né, e verificando durante todo o curso, né, do qual eu fiz de Direito, por que não é trazido o curso de mediação para a grade curricular? Então, agora tem uma recomendação do MEC para que seja inserida na grade, não exatamente a mediação em si, mas os métodos alternativos ou métodos adequados de solução de conflitos, que aí entraria conciliação, mediação, arbitragem, negociação. Então, aqui no Brasil, pelo menos, tem esse prazo que as faculdades teriam, que, salvo engano, é agora 2020 mesmo, para se adaptar e inserir na grade curricular das universidades de Direito. Mas, na minha percepção, isso poderia estar em outras também. Com certeza. E como que isso tem acontecido nas universidades é muito, não só pela grade curricular, mas pelas competições internacionais de mediação, nacionais e internacionais. Então, muitas faculdades começaram a desenvolver essa temática a partir da participação nessas competições, e aí os alunos foram se interessando, e aí houve essa recomendação do MEC. Então, é muito interessante pensar que, além da grade curricular, tem essas outras atividades que normalmente se desenvolvem nas universidades. Porque esses são os profissionais que vão atuar daqui para frente, né? Exato. Você chegou a levar estudantes para competição fora do Brasil, né, Ana? Sim, eu fiz a competição de Paris em 2015, 2016, depois em Viena em 2016. E foi muito bacana, tem muitas equipes brasileiras que participam e que são vencedoras. A competição de Paris, ela reúne, em média, quase 70 equipes do mundo inteiro, então Israel também participa dessa competição. Que legal. Em times, é muito legal. Obrigado, Lígia, de Israel, que bacana. Muito obrigada. Como é que está por aí? Olha, como é que está por aí, Lígia? Desculpa, em qual questão você gostaria? Em questão do isolamento social. Ah, sim, posso te falar, olha, espetacular. Aqui, levando até para o nosso lado do direito, né?
Aqui é muito aplicado a lei de Italião, realmente. Você fez, você paga, olho por olho, dente por dente. Então, aqui não tem mimimi, é multado, né? Todos em quarentena, o uso obrigatório de máscara e luva ao sair apenas 100 metros da residência, não mais que isso. Farmácias e supermercados abertos apenas, nada mais. Então, aqui cumpre-se muito bem. E multa muito bem também. Legal. Obrigado pela contribuição, Lígia. Um abraço. Obrigada. Para você. Desculpa, então, vamos pela ordem? Vamos pela ordem para a Fabiola, é isso? Por favor, Fabiola. Eu gostaria de saber, Ana, qual é a sua recomendação para quem quer fazer uma transição de carreira e começar a atuar com mediação? Que cursos você indicaria? O que você indicaria? Bom, aí eu sou suspeita, porque eu vou indicar o meu próprio curso, mas isso não vale. Mas, não, sim, considerando o seu também, mas assim, o que você sugere, né, para uma pessoa que quer fazer a transição? Quais são os passos, né? Sim, a gente tem 2 cenários, né? A mediação judicial e a mediação privada. E aí, dependendo do objetivo que você quer alcançar e de qual é essa transição que você está buscando, você pode transitar, ir para um, para outro ou transitar pelos 2. Hoje, o curso para mediação judicial é um curso que exige um estágio prático de 60 horas, além das horas teóricas, e aí ele é feito por meio das instituições credenciadas ou autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Infam. Então, esse é um caminho. O outro caminho é fazer um curso voltado para a mediação privada. E aí você vai trabalhar a partir de muitos exercícios, a partir de simulação, aprender como redigir um termo inicial de mediação, como redigir um compromisso de confidencialidade. Tem algumas especificidades que são diferentes de um curso voltado para mediação judicial. Porque o curso voltado para mediação judicial é um curso mais introdutório, onde você vai ter, além da mediação, você vai aprender conciliação e você vai aprender como funcionam os CEJUSCs, que são os centros do judiciário. Então, você tem um viés diferente. E para atuar na mediação judicial, você precisa ter esse curso concluído. Para o mediador privado, embora não exista uma exigência de um curso de capacitação prévio, não existe uma instituição que diga essa pessoa é mediadora. Se você tiver a confiança das partes, você pode atuar como mediador. Mas na prática, os mediadores privados acabam tendo um preparo muito constante e um desenvolvimento contínuo, porque o que coloca ele no mercado é a capacitação e a capacidade que ele tem de realmente lidar com as questões que surgem. Então, na prática, acaba tendo uma formação mais ampla. E aí a gente pode, depois disso, partir para uma certificação profissional. A gente tem o ICFML, que é uma instituição portuguesa que representa para a língua portuguesa o IMI, que é o International Mediation Institute, que é uma das referências mundiais sobre mediação. Então, após um curso de capacitação e ganhando um pouco de prática, você pode fazer essa certificação, que é uma prova, literalmente uma avaliação de como você está em relação ao procedimento, que vai aferir os seus conhecimentos mínimos para iniciar a mediação, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho, pensar num curso de capacitação e depois numa certificação. E percebendo que você vai estudar a vida toda, né? Nunca mais você vai deixar de estudar. Agora, tem pessoas que me procuram para fazer o curso de mediação porque querem atuar como mediador, e tem pessoas que me procuram porque querem usar as técnicas ou as habilidades mediadoras em outro contexto profissional que a pessoa já atua. Então, para saber perguntar melhor, para saber se comunicar melhor, para conseguir identificar os conflitos, por exemplo, para um gestor. Então, depende um pouco do teu objetivo, né? Mas é mais ou menos por aí. Respondi? Era isso? Peraí, tá certo, era isso mesmo. Muito obrigada. Aí depois a gente conversa no privado para conhecer melhor.
Claro, claro. Muito obrigada. Ana, antes de dar voz à Maria Eduarda, que pediu, Sim. tem uma sugestão da Isadora Noela, do Espírito Santo, uma querida amiga nossa, falando que a gente deveria também abrir uma outra palestra para falar sobre o desenvolvimento no mercado para os novos mediadores. Como desenvolver mercado? Tá bom, eu adoro esse tema. Podemos sim. Quando nós formos marcar as novas palestras, a gente considera esse tema. Pode colocar ele aí. Então, vamos colocar. Então, agora a Maria Eduarda. Maria Eduarda, fala de onde você está falando e faz a tua pergunta, por favor. Eu sou Maria Eduarda, eu sou aqui de Porto Alegre. Eu caí meio de paraquedas aqui, mas eu quero agradecer pela oportunidade, principalmente pela Ana e pelo José, conhecendo agora. E a minha pergunta, são duas perguntas. A primeira, meio que ela já foi respondida, que é quando a gente se torna mediador, né? Porque eu estudo bastante negociação, eu estudo aqui na URGS e eu participo da equipe de negociação, né? E aí eu me vi há um tempo atrás mediando um conflito entre amigas minhas. Então elas estavam discutindo fervorosamente e daí eu me vi mediando, tentando entender os interesses de uma, tentando desconstruir as posições. E aí elas brincaram depois, tu já pode ser mediadora, né? Daí eu comecei a refletir, quando que a gente se torna mediador? Mas aí eu acho que tu já conversou bastante e já respondeu para a Fabiola. E a minha segunda pergunta como uma estudante uma pessoa que está estudando negociação, que está participando das competições, né, na universidade e tudo mais, que conhecimentos além da negociação eu precisaria ter, né? Porque eu já ouvi falar que a mediação é uma negociação assistida. Então, o que eu preciso de diferente ou de adicional para poder ser talvez uma mediadora e não só uma negociadora, né? Então é isso, obrigada. Perfeito. Eu vou adicionar uma informação aí nessa primeira. Você falou sobre quando a gente se torna um mediador. O curso de capacitação é um passo, mas às vezes não é suficiente. Então eu percebo que tem um momento em que a pessoa parece que vira uma chave nela e ela consegue entender como construir esse papel de terceiro multiparcial. E esse momento em que a pessoa consegue virar essa chave é o momento em que, na minha percepção, ela se torna mediadora. E isso, às vezes, é mais rápido, às vezes é mais demorado. Depende um pouco do momento que a pessoa está e das características dela, de onde ela veio, enfim. Eu já estive aí na URGS algumas vezes, bacana de saber que você é daí, conheço algumas pessoas aí, muito legal. E vocês têm um excelente trabalho no núcleo de mediação, então talvez um caminho seja você procurar o núcleo de mediação aí da URGS, eles têm um trabalho bem bonito mesmo. A segunda pergunta que é como o negociador e o mediador interagem e como é que é essa história da mediação ser uma negociação assistida, né? Eu vejo a mediação um pouco mais do que uma negociação assistida, porque simplificar a mediação a uma negociação assistida eu acho que também é reduzir um pouco o seu potencial. Mas qual que é a grande diferença? Quando eu estou como negociador, eu estou negociando em nome próprio ou em nome de alguém. Mas eu não estou, mesmo que eu use a metodologia de Harvard, a negociação colaborativa e não a negociação competitiva, eu estou negociando em nome de alguém e eu quero obter o melhor resultado para essa pessoa. Quando eu estou como mediador, eu estou num papel de terceiro em que eu preciso ajudar as pessoas a negociarem entre si e ampliar esse potencial. E aí as pessoas podem usar o mediador para melhorar esse potencial de negociação. E aí a grande diferença é que na negociação direta, eu não coloco todas as informações na mesa. E na mediação, eu posso usar o mediador para trazer uma informação de forma direta ou indireta e com isso ampliar o campo de negociação. Então eu posso falar para o mediador numa reunião privada, olha,
eu quero trazer uma informação que é extremamente relevante para que você possa compreender o cenário, mas eu não quero que essa informação seja repassada para o outro lado. E aí ele vai usar isso para ampliar sem trazer a informação. Ou então eu posso usar o mediador e falar assim, olha, eu tenho essa informação sensível e eu não sei exatamente o que fazer com ela. Você pode me ajudar a pensar em como eu levo essa informação para o outro lado? Então, você tem um campo maior de trabalho do que apenas a negociação. Mas é claro que quase sempre, não vou dizer que é 100%, mas uma boa parte das vezes, as pessoas chegam na mediação já tendo passado por uma negociação direta, que por algum motivo se frustrou. Muitas vezes é por falha de escuta, um não conseguiu falar com o outro e, regra geral, porque estava com a emoção de alguma forma abalada. Então, se eu estou com a minha emoção aflorada, eu não consigo escutar, e aí eu não consigo conversar com o outro, tudo que o outro diz me irrita, e aí vai escalando e eu não consigo dar conta disso. Então, o mediador pode também lidar com esses aspectos subjetivos e emocionais no primeiro momento da mediação, para quando a escuta estiver aberta, aí sim começar a trabalhar os aspectos mais objetivos. Mas que bom que você está aí animada com isso. Conheço o pessoal do meeting de negociação também. É um excelente trabalho que eles estão fazendo. Sim. Eduarda, você vê que uma resposta da Ana nunca é uma resposta simples, né? Ela vai buscar toda a informação para complementar o que você precisa saber. Obrigado, Ana. Imagina. Ana, Oi. Tem uma pergunta aqui do Humberto de Campos, aqui no chat, perguntando qual a sua opinião sobre a mediação online. Ai, meu Deus, logo para mim? Humberto, eu sou fã da mediação online. Eu sou fã da mediação online. Eu, de alguma forma, atuei como head de mediação na empresa Mediação Online por algum tempo, por alguns anos. Agora eu presto consultoria para eles. E, independente disso, eu já fui para lá porque eu já gostava de mediação online também. Eu entendo que a gente tem uma questão conceitual que é uma questão do momento agora. Qual é a diferença entre o ADR e o ODR? ADR seria Alternative Dispute Resolution e o ODR, Online Dispute Resolution. Então, alguns teóricos, alguns mediadores trazem a ideia de que qualquer tecnologia de informação ou comunicação que você utilize na mediação torna essa mediação um ODR. E aí, se a gente for pensar dessa forma tão ampla, eu acho que a gente nunca fez ADR, porque sempre tem um e-mail, tem um telefonema, tem alguma coisa que a gente usou, uma mensagem do WhatsApp. Então, eu prefiro pensar de uma forma mais estreita e dizer que os ODRs, eles englobam aquilo que a gente pensa previamente e constrói para que aquilo sirva para uma mediação online ou para uma outra forma de solução, mesmo que híbrida, de conflito online. Eu gosto muito e eu cada vez sinto menos diferença entre aquilo que eu faço presencial e aquilo que eu faço online. No começo eu acho que eu demorei para acostumar, porque a gente fala assim, né, num espaço menor. A gente tem vários recursos concomitantes que a gente costuma cuidar quando a gente tem a mediação online. Então, quando é que eu vou usar o recurso de texto, quando eu vou usar o recurso de áudio, quando eu vou usar o recurso de vídeo. Então, isso tudo é concomitante, a gente pode, concomitante ou subsidiário, a gente tenta por um, se não der, vai por outro. Mas a mediação online, ela tem uma facilidade que é você poder fazer isso de qualquer lugar para qualquer pessoa. Então, às vezes, você ter uma pessoa que está em Israel, outra que está aqui no Brasil e um mediador que está lá em Singapura, só é possível por uma mediação online. Se a gente fosse fazer isso presencial, possivelmente o custo inviabilizaria a mediação, salvo se fosse algo que envolvesse um valor econômico muito expressivo, né?
Então, eu gosto muito. Em resumo, não sei se era essa a sua pergunta ou se tem algo mais sobre isso que você queira que eu fale. Não, acho que me respondeu sim. Eu ainda fico pensando bastante por causa da impessoalidade, né? Já que o mediador ele está centralizando ou está mediando, está no meio de duas partes, no mínimo, né? Para poder transportar sentidos, sentimentos, e fica meio frio. A minha dúvida fica nesse aspecto, entendeu? Então, mas quando você começa a trabalhar com isso com frequência, você vai desenvolvendo a sensibilidade de outra forma. E aí você vai, com o tempo, também aprendendo a gerir as emoções nesse meio online. Então, eu acho que isso é muito mais da gente aprender a desenvolver as habilidades e treinar essas habilidades. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi muito quando eu treinava os mediadores online lá é que a primeira dificuldade é que as pessoas não conseguiam se olhar no vídeo. Porque elas olhavam e o vídeo é um espelho, né? E elas falavam assim, nossa, mas eu faço essa careta, eu fico olhando para cima, eu fico olhando para o lado, poxa, mas o meu sorriso é torto. E aí, isso acabava que a pessoa prestava atenção em si e não prestava atenção no outro, né? E perdia um pouco da comunicação que vinha no todo. Então, eu acho que isso é treino, é a habilidade que a gente vai ganhando. Agora, depois de tudo isso que a gente está passando, com essa situação do coronavírus, e as pessoas estão usando mais o online, talvez não porque queiram ou porque gostem, mas por necessidade, eu acho que a vida nossa não vai voltar ao estado que era antes. E muitas pessoas que tinham dificuldade vão superar essas dificuldades. Então, eu tenho a sensação que vai ser algo que vai crescer cada vez mais. E funciona, okay. Viu? Funciona. Ok, muito obrigado. Acho que foi esclarecidas as dúvidas. E eu vejo que vai ser o futuro. Tudo está se modificando, né? Nós vamos ter um país, um planeta diferente a partir do momento depois pós-Covid. Por isso a pergunta. Muito bom, obrigada. Obrigado. Muito bem, pessoal. Estamos chegando aqui no nosso finalzinho. Alguma última pergunta? Ou podemos encerrar? Patrícia, que chegou. Douglas, você não quer perguntar nada para a Ana mesmo? Zé, eu gostaria, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, que pelo menos todo mundo pudesse falar algo que está levando daqui hoje, alguma coisa que viu de forma diferente ou que aprendeu, só para eu também poder conhecer os que não falaram nada, que eu gosto de ouvir as pessoas. Acho ótimo, muito legal. Então vamos lá. Um por vez? Falar o que está levando daqui hoje, desse papo de 1 hora. Paulo Henrique tem uma pergunta. Paulo Henrique. Vocês estão me ouvindo? Estou te Agora sim. Legal, legal. Boa tarde, não pessoal. Não faz pergunta difícil, hein? Não, mas vai ser, lógico, né? Ana, assim, eu vejo todo mundo que atua na mediação e, pelo menos assim, os que são advogados ou mesmo de outras profissões e que decidem se enveredar pela mediação, em um determinado momento, ficam exclusivamente na mediação. A minha dúvida é necessário realmente esse abandono da carreira anterior ou é possível essa convivência, trazendo isso para o mundo jurídico, né? É possível ser advogado e mediador ou, de fato, há um momento em que, por alguma questão ética ou por alguma questão, enfim, do dia a dia mesmo, de repente é uma questão meramente de, não, está aparecendo mais mediação, então vou seguir só com a mediação, ou é uma decisão que a pessoa tem que tomar, não, preciso ser só mediador porque fica conflitante? Paulo, é claro que é possível. A questão é que a mediação é tão apaixonante que a gente acaba indo para essa, vamos dizer assim, para o trabalho full-time integral com mediação. Mas é possível, eu conheço vários profissionais que atuam como engenheiro e mediador, advogado ou mediador. Agora, o que a gente precisa é fazer esse diferencial ético. Quando eu estou como mediador, eu não posso dar aconselhamento jurídico. Isso precisa ficar bem claro. Então, essa é a chavinha que eu tenho que ter aqui. Liga, desliga, liga, desliga. Mas não se preocupe, você vai poder continuar advogado e se tornar mediador, que eu sei que você já está nesse caminho. Fique tranquilo.
Beleza, então, obrigado. Era só isso mesmo. A Isadora Noé, lá do Espírito Santo, falando que é sempre maravilhoso ouvir a gente, que ela não pode abrir o áudio, mas agradece muito esse momento, essa disposição em ajudar de sempre. Obrigado. A Magda Barisson agradece a partilha e diz que está levando do nosso encontro que é fundamental nos adaptarmos às mudanças para utilizarmos a mediação em sua integralidade. Ana Barbieri, fala você, Cro. É um universo muito interessante, né? Muito interessante. Eu acho que quando a Ana fala de ser apaixonada por gente, né? Eu compartilho com ela dessa mesma paixão, né? Eu acho que eu não sei viver, trabalhar, não sei viver sem gente, né? O Zé me conhece há muitos anos, ele sabe bem disso. Eu gosto muito de gente, conhecer gente, poder ajudar de alguma forma. E eu acho que assim, eu tenho muito interesse de entender, por exemplo, a metodologia em si, né? Eu já trabalhei com pesquisa por algum tempo, eu fiz um mestrado em antropologia, onde eu comecei a agir com gente também de uma forma muito diferente, né? Eu sempre falo para o Zé, quando a gente trabalhava com o site, né? O Zé tinha uma visão totalmente jornalística e eu tinha uma visão totalmente antropóloga, né? Que eu acho que dá para você fazer essa relação da isenção, né? No momento que você está entrevistando, no momento que você está entendendo qual é aquela situação ou qual é aquele modo de vida que a pessoa vive, você precisa tirar essas informações da pessoa para conseguir fazer o trabalho melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que tirar todo o seu preconceito de qualquer coisa. Então, eu acho muito interessante essa questão da mediação, que é o que você estava falando, Ana, da diferença de você... O mediador ele tem que estar para os dois lados, ele não pode pender para lado nenhum, né? Então, eu acho que esse tipo de treinamento, e para você viver isso no dia a dia, você separar as suas emoções, precisa de muito treino, né? Precisa de muito estudo, de muito trabalho, de muita prática, né? Muita prática também. Eu resumo isso que você falou como abertura para o outro. Você tem que ter essa abertura para o outro. E isso facilita. Quando você consegue construir essa abertura para o outro, facilita. Metade do treino do mediador é conseguir construir essa abertura para o outro. Que na mediação é para os outros, porque são sempre várias pessoas, né? Sim, você não está lá, você tem que se anular, né? Assim, de alguma forma, né? Mas eu acho que deve ser um trabalho muito intenso e muito interessante. Parabéns aí, assim, eu realmente estou conhecendo aos poucos e é como o Zé e você mesma diz, não tem como não se apaixonar. É um tema muito bacana e que está aí, né? E que a gente tem como explorar, né? No Brasil, acho que de uma forma muito bacana. A gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Então ajuda a gente nesse caminho. Depois a gente conversa com mais certeza. Detalhes. Obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada. Até. Obrigado, Cro. Olha, aqui no chat, Maria Eduarda agradecendo, falando que vai estar nos próximos cursos da Auge. A Lígia Morim mandando abraço de Israel. Também agradecendo a partilha, pedindo para a gente fazer mais palestras assim. Vamos fazer. Por enquanto é uma série de 4, todas as quartas-feiras, às 16h. Venham, divulguem, ajude a gente a fazer da mediação um tema mais conhecido e abrangente para todo mundo. Quem mais? O Marcos Roberto fala que não está conseguindo fazer o vídeo aparecer.
A Rosane Azevedo diz que conhecer a Ana Isolde e ouvir os outros participantes acerca da mediação. É de Brasília, advogada, certificada pelo ICFML, tal como nós, e mediadora judicial do CNJ. Com relação à dúvida do colega, acrescentaria que não é possível advogar e mediar simultaneamente no mesmo processo, que foi o que o Paulo nos trouxe, e quem sabe tenha ficado aberta essa questão. Que não, o advogado está advogado enquanto advogado, e como mediador, ele está mediador enquanto mediador. Não existe a possibilidade de acumular as duas funções, né, Ana? Isso, Zé. O Marcos Roberto colocou aqui também uma pergunta. Após concluir o curso de mediação, como ingressar na área ou no mercado de trabalho? Essa pergunta junta com aquela que já tinha sido feita, então a gente vai programar uma palestra depois dessas que já estão programadas com esse tema, uma só para esse tema, que aí acho que já fica mais organizado. Muito bem. E aí, alguém mais quer falar? Dar um tchau, falar o que está levando nesse nosso encontro hoje? Não? Patrícia Mani chegou aqui também, Shirley, eu não tinha visto, Mariane Gouveia Leite, Maria Eduarda, muito bem. Gente, então, muito obrigada. É sempre um prazer estar com as pessoas, nesse período é um prazer maior ainda. E a gente, então, se encontra, de repente, nas próximas palestras, e se vocês puderem nos ajudar a divulgar essas palestras, a gente está com essa missão de levar a mediação para o maior número de pessoas possível. Então, obrigada, gente. Tudo de bom aí para vocês. Um beijo para vocês. Obrigada, Ana. Até quarta-feira. Zé também. Uma delícia, como sempre, como tudo. Então, pronto. Zé, o tema da próxima, qual é? Só para a gente deixar já aqui dito. Você não lembra? Eu não lembro de cor. Não, sim. Eu não lembro se é conflitos cotidianos ou na pequena empresa. Eu acho que é a segunda. Capaz. Tá bom, gente. Até mais. Beijo, tchau. Beijo, vou encerrar. Até mais.